sol, cara irmã lua, vós irmãs estrelas. Olá, meus amigos, aí estamos nós novamente, sempre com esse refrão: Francisco da cidade de Assis, Francisco da nossa vida. Esse Francisco da cidade de Assis, nós o conhecemos e através desses nossos programas nós estamos tentando detectar, adivinhar, ver os passos que ele andou dando até poder ser Frei Francisco, né? Há um caminho vocacional. Nós já conversamos um pouco sobre a viagem que ele faz dentro do próprio coração. É a mesma viagem que nós temos que fazer, é a nossa vida, né? Rapazes, moças, pessoas da UFS, da JUFRA, todos esses nossos diletos espectadores, não são telespectadores, são espectadores, todos nós estamos numa espécie de incessante busca de sentido para essas mãos, esses pés, esse coração, essa coisa chamada vida. Então, é essa a finalidade desses nossos encontros, comparar um pouco nossas buscas com a busca desse Francesco da cidade de Assis. Há na vida de Francisco alguma coisa de muito importante. Ele, um jovem que está agora entrando na sociedade dos ricos, né? Seu pai, Pietro Bernardone, imagino bastante gordo, né? Não consigo imaginar Pietro Bernardone magro, né? Gordo, cheio de vontade de ter dinheiro, muito feliz de ter um Francesco, um francesinho, né? Imaginando que o seu francesinho ia cuidar dos negócios. De repente, esse francesinho se encontra com os pobres. Há um pobre que entra lá na loja de tecidos do seu pai e pede, pelo amor de Deus, um dinheiro, uma esmola, né? E Francisco tinha uma certa resistência para com os pobres, como nós às vezes temos também. Vem alguém aí e diz: olha, me dá uma coisa, eu não tenho nada. Tu vai ver um safadinho que gasta o dinheiro de qualquer jeito, né? Então o Francisco, ele tinha uma certa resistência. Depois que ele negou essa esmola, aconteceu que ele entrou no coração e disse: meu Deus do céu, se alguém me pedisse uma esmola em nome do prefeito, em nome do médico, eu daria. Esse menino falou em nome de Deus. Parece que Francisco tinha vontade de ir correndo e dar a esmola que ele havia recusado, né? Vejam, esse mundo dos pobres é um mundo que vai penetrando na vida de Francisco. Cracolândia, São Paulo, diante do convento dos franciscanos, aqui no Largo de São Francisco, aquela gente que dormia ou dorme, pobres, aquela senhora descarnada com uma criancinha que estava no ônibus, agora, né? Vai para uma fila de atendimento médico, né? Os pobres, né? Eles também precisam penetrar na nossa vida. Bem, aconteceu depois um outro episódio em que Francisco estava em Roma e ele percebia que as pessoas eram muito avarentas em dar esmolas aos pobres, né? E ele então fez lá um estardalhaço, uma barulheira toda e jogava esmola para todo mundo tomar vergonha e ser um pouco mais generoso. Ele começou então a se aproximar dos pobres. Teria trocado suas roupas de cavaleiro pelas roupas de um pobre e experimentou o pedir esmola, né? E aos poucos ele vai, então, da repulsa, ele passa para uma certa simpatia e daqui a pouco ele vai se identificar com os pobres. Não vai ter só uma roupa no corpo, não vai ter nada de próprio, vai recusar sempre o ter, esse ter que dá uma espécie de prosa. O que aconteceu? Ele se apaixonou, não por uma pobreza, miséria. Às vezes me irrita um pouco quando as pessoas... eu sou pobre, mas rico de vontade de mandar. Ricos de vontade de aparecer, ricos de receber presentes e aplausos dos outros. Esses, embora não tenham nem uma cama para dormir, não valem muita coisa não, né? Francisco vai ser aquele que vai se identificar com os pobres porque ele olhou para o presépio e viu o amado pobre, porque ele escutou que esse Cristo teria dito:
as raposas têm suas tocas. Eu não tenho onde colocar a minha cabeça, né? E, sobretudo, Francisco vai ficar extasiado, né? Eu não tenho outra palavra, extasiado, diante do crucifixo, do crucificado, nu, pobre e gritando: meu Deus, por que me abandonaste? Então, meus amigos, não existe outro caminho. Se eu e vocês queremos ser de Cristo, não tem dúvida que nós temos que ter um espírito de pobreza, né? Numa sociedade de consumo, nessa gente toda que está com um aparelhinho, que compra uma camisa no shopping X aqui de São Paulo por R$800. Gente que gasta escandalosamente. Essa gente toda precisa ver pessoas que não são mendigos de rua, mas que vivem como necessário, sem um luxo e sem colocar nenhuma força no ter. Francisco, assim, nos ajuda a encontrar um caminho para a gente ser um pouquinho mais feliz. Até uma outra vez, se Deus quiser. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com